Olá, amados irmãos. Tcheri Kereni, Reireni Kirus, Baruch Rabat Bashem Adonai. Boa tarde para todos. Passando aqui para fazer uma live de gratidão por tudo que o Senhor tem nos feito. Porque Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Amados, há bastante tempo que nós não paramos para fazer uma live, né, para estarmos trocando uma ideia, colocando uma palavra de edificação para os amados irmãos. E aqui nós estamos hoje. O Senhor tocou em meu coração nessa tarde para que juntos pudéssemos falar um pouco da palavra do Senhor e também agradecer pelo nosso novembro profético que terminou ontem e foi algo assim sobrenatural. O nosso novembro profético, amados, foi algo assim sobrenatural, foi algo assim que o Senhor nos surpreendeu com diversos tipos de mensagens, diversos tipos de manifestação do seu poder. E para mim é muito gratificante, porque a Bíblia diz que temos que dar honra a quem tem honra. Quem é de direito, quem tem o direito de ter a honra, e aquele que faz a vontade do Senhor. De repente, os preletores que tiveram no novembro profético, de repente não agradou a todo mundo. Mas o que importa não é o profeta agradar a todo mundo, é Deus manifestar-se diante de todo mundo. E foi algo assim interessante, sobrenatural que aconteceu. Nós começamos o nosso novembro profético, foi no dia 1º de novembro, quarta-feira, 1º de novembro, e nós ali tivemos ali a presença da pastora Renata Messias, trazendo uma palavra abençoada para as nossas vidas. Foi algo assim impactante, a presença de Deus através da vida da sua serva, a pastora Renata. Então eu quero agradecer a pastora Renata por se disponer em estar em nossa igreja, na Yahvé Apostólica Vida, trazendo uma mensagem para nós, iniciando o nosso mês profético. Na sexta-feira, no dia 3, seria o pastor Alan Carvalho, né? Mas o pastor Alan teve um imprevisto, não pôde estar conosco, então ali Deus aprove o Senhor que eu pudesse estar ministrando ali também uma palavra. E ali Deus nos deram uma palavra ali também para trazer para a edificação da Yahvé Apostólica Vida. No dia 5, no domingo, foi o nosso pastor Sérgio Murilo Belo, a qual Deus também usou tremendamente, profundamente, para falar conosco, para ministrar a palavra sobre nós. Então foi algo assim muito tremendo, foi algo assim muito gratificante. No dia 8, quarta-feira, esteve conosco a pastora Giane Alves, uma amiga de trabalho, uma amiga minha de muito tempo, e ali ela esteve ali ministrando ali a palavra. Foi algo assim também tremendo, foi algo assim sobrenatural, todo o mover do Espírito Santo liberado naquele lugar. E no domingo e na sexta-feira, no dia 10, foi a pastora Mirelle Persiliano, né? A pastora Mirelle, ela esteve ali ministrando para nós ali, também foi algo sobrenatural. Está conosco aqui o pastor Marcílio. Oh, glória, aleluia, pastor Marcílio. Deus te abençoe, estou muito feliz em poder estar com o Senhor nesta live. Foi algo assim muito... O pastor Marcílio foi um amigo que eu aprendi muito com o pastor Marcílio, e eu creio que também eu um pouquinho passei algo para ele, e ele me passou algo a qual nós dois aprendemos muito, para que hoje nós pudéssemos estar com os nossos ministérios, né? Pastor Marcílio com o seu ministério, eu com o meu ministério, e nós já trabalhamos juntos, e eu creio que vamos estar juntos aí em Queimados novamente, e creio também que o Senhor virá aqui em Petrópolis para estarmos juntos conosco aqui, para conhecer a Yahvé Apostólica Vida. Então no dia 10 foi a pastora Mirelle que esteve pregando aqui para nós.
E no domingo, no dia 12, onde seria eu que estaria ministrando a palavra, nós ali, Deus direcionou para que o diácono Paulo estivesse ali, Paulo Roberto estivesse ministrando a palavra. Foi algo assim também tremendo. Foi algo assim tremendo, a palavra do diácono Paulo ministrando ali sobre as nossas vidas, ali derramando um Espírito Santo muito forte. Na quarta-feira, no dia 15, foi o pastor Alexandre Ferreira, amigaço nosso, amigão, e esteve também aqui ministrando para nós aqui uma palavra rema, uma palavra revelada, uma palavra cheia de poder e de unção para as nossas vidas. E na sexta-feira, pastor Marcílio, foi no dia 17, foi a pastora Joelma Lacerda. Pastora Jo trouxe uma palavra abençoada. Foi assim, foi um passear na Bíblia, uma coisa assim tremenda que a pastora Joelma trouxe para nossas vidas. No domingo, dia 19, foi o presbítero Alexandre Fitzman. O presbítero Alexandre foi muito feliz também na pregação, na palavra, no derramamento do Espírito Santo sobre nossas vidas. No dia 22 foi o pastor Alexandre. Foram 3 Alexandres, né, no decorrer desse mês. E no dia 22 foi o pastor Alexandre Moraes, também ministrando uma palavra poderosa sobre nossas vidas. Na sexta-feira, no dia 24, foi a missionária Ana Lúcia. Foi assim, tremendo a palavra da missionária, foi algo assim, despertamento muito forte para as nossas vidas. E no domingo, no dia 26, foi a nossa missionária Patrícia, esteve ministrando também algo assim sobrenatural, bênção de Deus, a ministração da missionária Patrícia. E o culto foi pela manhã, e à noite nós estivemos ali pregando ali no Ministério ID do pastor Fábio, ali estivemos pregando no culto de missões. Também foi algo assim tremendo, algo assim sobrenatural. Foi algo assim, pastor Marcílio, que não tem como explicar, milagre não tem como se explicar. E ontem, encerrando o nosso mês profético, foi o nosso presbítero Felipe Guimarães, também ali trazendo uma palavra poderosa. Foi ali algo sobrenatural no nosso meio, nas nossas vidas, trazendo para nós um renovo espiritual, trazendo para nós um mês profético. Então agora, né, terminando, eu quero aqui agradecer a esses pastores, a esses missionários, a esses pastoras, presbíteros. Eu quero agradecer, né, o diácono, eu quero agradecer pela vida deles, né, que Deus deu algo assim sobrenatural para a vida deles, para derramar sobre a nossa igreja. Então, com isso, eu quero agora trazer uma pequena reflexão que o Senhor colocou no meu coração, pastor Marcílio. E eu creio que dentro em breve nós estaremos fazendo live juntos novamente, hein, pastor Marcílio? Fazendo aquela live gostosa que o pastor Marcílio sabe fazer, e ali eu estive participando, já 2 vezes, né, estive participando, foi muito bom, foi muito edificante para mim, e eu creio que para todos que assistiram a live também foi muito bom. Então eu quero trazer aqui uma pequena reflexão no Evangelho de João, capítulo de número 6, né? Você que já entrou na live, você que já está participando dessa live, que você possa pegar a sua Bíblia, abrir no Evangelho de João, capítulo de número 6, vamos ler ali o verso 1 até o verso 13, que vamos falar aqui um pouquinho sobre sobrenatural, vamos falar sobre milagres, nós vamos falar sobre coisas que o homem não consegue fazer, somente o nosso Senhor Deus. Já está conosco também nosso irmão Renato Soares, está conosco, está também a nossa irmã Terezinha Cristina, já está também conosco. Estou muito feliz em poder estar com vocês estando compartilhando esta live. Então eu peço a vocês, compartilhem mais para seus irmãos, seus amigos, seus familiares. Só colocar ali, só compartilhar ali, que eles, né, você aperta aqui, tem uma carinha com uma setinha, você aperta ali e ela vai levar você à sua lista de pessoas que estão no seu Facebook. Aí você só vai clicando em cima delas e ali você já compartilha, né? Mesmo que elas não assistam agora, mas elas vão ser direcionadas para mais tarde elas estarem
passando e ver o convite e participar da live conosco. Amém. Pastor Marcílio está dizendo aqui que em janeiro já estará de volta, né, com as lives. E eu creio que eu vou estar lá, Pastor Marcílio. Vou estar junto contigo aí, ministrando aí a palavra contigo. E também eu creio que o Senhor também estará ministrando a palavra para nossas lives também. Que nós demos uma parada nas lives, até porque por causa dos cultos, orações e visitas. E vamos agora também em janeiro começar com as nossas células, né? Vamos estar começando com as nossas células para começar a aumentar, né? Aumentar os nossos números de pessoas, de pessoas que serão alcançadas pelo Senhor. Então a célula é um momento, é algo que nos leva a aumentar cada dia mais o número de membros, o número de pessoas a serem alcançadas pelo Senhor. Porque as células são feitas nas suas casas, você convida de 10 pessoas ali, 5 pessoas, não importa quantas pessoas você convidar, já é alguém que já vai ser impactada com a palavra, vai ser alcançada com a palavra. De repente, você não precisa ir para fazer missões estrangeiras, é só você fazer missões da sua vizinhança, você fazer missões aqui mesmo em Jerusalém. Então, a palavra do Senhor, no Evangelho de João, lá no capítulo de número 6 de João, vai estar dizendo assim para nós: depois disto, partiu Jesus para a outra banda do mar da Galileia, que é de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os seus sinais e que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, e disse a Filipe: aonde compraremos pão para que estes comem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. E Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiro de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E haviam muitas relvas naquele lugar, e assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também os peixes, e quantos eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E recolhendo-nos, pois, encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. E vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam estes: é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. E sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, e tornou a retirar-se, e ele só para o monte. Amados, esta palavra, pastor Marcílio, esta palavra, Renato, esta palavra, Terezinha, vem falar de um milagre. E eu quero dizer nesta noite que milagre não se explica, milagre se vive. E interessantemente que esses discípulos, Jesus estava em Genezaré, mais provável na cidade de Betsaida, cidade onde vivia Filipe. E com isso eles estavam ali, foram para o monte, e quando Jesus levanta, já estava chegando a época da Páscoa, a festa judaica, né? E Jesus estava ali no monte ali com seus discípulos e seus
seguidores. De repente ele levanta a sua cabeça, ele vê uma grande multidão de pessoas que ali já o cercava. Aproximadamente homens, só homens, fora mulheres e crianças, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então é uma multidão assim, muito numerosa para o local onde estavam, porque eles estavam num monte onde havia uma relva muito grande. Então ali Jesus ensinava e foi começando a ficar tarde. Se formos pegar, né, os demais evangelhos, o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, vai dizer que ali começa a ficar tarde e Jesus começa a se preocupar com os seus discípulos. Ô Marcos Paulo, graça e paz, meu querido, Deus te abençoe. Então Jesus começa a ficar preocupado com aquela multidão. Por quê? Porque Jesus jamais despede alguém com fome. Jesus não deixa ninguém ficar com fome. Jesus não deixa ninguém passar necessidade estando com ele. Se não tiver com ele é outra coisa. Agora, estando com ele, ele não deixa, não despede, não deixa ninguém passar necessidade. O Salmo de número 37 vai dizer, né, no verso 25 e 26, vai dizer: eu fui moço, agora eu sou velho. Jamais vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Então, Jesus não deixa ninguém desamparado. E ali estava com seus discípulos. Só que eu quero trazer também uma coisa interessante, Marcos Paulo. Porque Jesus aqui está preparando os seus discípulos, pastor Marcílio. Ele está preparando os seus discípulos, porque os discípulos de Jesus somente andavam com Jesus. Vivenciavam os milagres, vivenciavam as coisas, mas eles não estavam ainda preparados, eles não andavam preparados, eles andavam à mercê de Jesus. E hoje, nos dias de hoje, tem muitos discípulos, tem muitos obreiros que estão andando à mercê do líder, à mercê do pastor. Tem muitos discípulos hoje que estão andando à mercê do pastor, andando à mercê do líder. E tanto que Jesus agora está no meio da multidão. Se formos adentrar aqui e parar para analisarmos, Jesus diz aqui, né, eles estavam chegando, era festa, já estavam na Galileia, né, a Betsaida, e ali agora eles estão ali reunidos. Jesus pergunta para quem? Por que Jesus perguntou para Filipe? Trouxeram alguma coisa? Em outras traduções, na tradução original, vai estar dizendo, trouxeram alguma coisa? E Filipe disse, nem se tivéssemos 200 denários de pão, não teríamos condições de alimentar essa multidão. Mas por que Jesus pergunta para Filipe? Porque Filipe era da cidade de Betsaida. Filipe conhecia aquela região. Jesus só vai perguntar para aquele que conhece, para aquele que domina, para aquele que é da cidade. Jesus não vai perguntar para mim como que é em Queimados, porque eu não vivo lá, eu não estou mais em Queimados. Então eu não sei como está hoje a situação em Queimados, pastor Marcílio. Outrora, se me perguntasse, eu saberia dizer. Hoje já não sei, porque já se passou-se muitos anos que eu convivi com o Senhor aí em Queimados, e hoje eu não sei mais, até para ir na tua casa hoje eu não sei mais chegar na tua casa. Porque já deve ter mudado muita coisa. Como aqui em Petrópolis mudou muita coisa, mudou as ruas, mudou as coisas mudaram depois da tragédia, mudou muita coisa. Né? O sentido das ruas, que era de um lado, quando o senhor chegou aqui, veio aqui, e hoje já é diferente. Então o senhor não sabe me dizer como que é a cidade de Petrópolis, como eu não sei dizer como está hoje a cidade de Queimados. Jesus vai perguntar para quem? Para o Senhor. Trouxeram alguma coisa? E simplesmente Filipe lhe diz, olha, a cidade é longa, a cidade é longe, despede logo, tanto que se formos adentrar dentro desse texto mesmo, lá em Marcos, e lá em Mateus, e lá em Lucas, vai dizer, despede a multidão, porque já está ficando tarde, a cidade é longe. O mercado mais próximo, né, para eles poderem se alimentar, é muito longe, está muito longe, então despede ele, porque a noite está caindo, está ficando escuro, está ficando já tarde. E Jesus então pergunta, trouxeram alguma coisa? Mas por que Jesus está perguntando, Marcos Paulo? Trouxeram alguma coisa? Ele está perguntando porque simplesmente, Bruno, Deus te abençoe também,
Simplesmente ele está perguntando por quê? Porque ele está falando para os discípulos: vocês estão preparados? Vocês trouxeram alguma coisa? Porque a multidão espera algo de vocês. A multidão vai esperar algo de nós que somos discípulos. Não vai esperar de um outro companheiro, vai esperar dos discípulos. Por que que aquela viúva, ela foi direto a Eliseu? Ela podia ir no prefeito, ela podia ir em todos os lugares. Ela vai aonde? Ela vai ao profeta dizendo: o meu marido era teu servo, está morto, e agora os credores vieram para pegar meus 2 filhos para poder quitar a dívida que nós temos. E ela foi aonde? Ela foi no profeta. Ela foi em quem poderia resolver. Ela não foi em qualquer um. E assim, Jesus está dizendo para os discípulos: a multidão está esperando por vocês. Oh, alabando que a sério. A multidão espera por vocês. A multidão está esperando por algo que vocês trouxeram. Vocês trouxeram alguma coisa? É a mesma coisa, pastor Marcílio. Nós chegarmos na igreja, eu e o senhor como pastor, se tiver outros pastores aqui na live, né? Nós chegarmos como pastor na igreja e não trouxer nada, não tiver nada. É porque vai um pregador lá na igreja, tá? Vai um pregador na igreja, mas você tem que estar sempre o quê? Preparado, você tem que sempre trazer alguma coisa, porque você pode ser chamado a qualquer momento para uma oportunidade, ou o pregador hoje não veio e faltou. Quem vai ter que pregar? É o pastor, é o discípulo, é o presbítero, é o diácono, é o evangelista, é o missionário, é a missionária, é a diaconisa, é a pastora. Você está entendendo? É o bispo que tem que pregar, é o apóstolo que tem que pregar. Então, Jesus perguntou: trouxeram alguma coisa? Porque a multidão espera algo de vocês. E Filipe então vai dizer que nem se tivesse 200 denários de pão, não daria para alimentar a multidão. Significa, nem se tivesse muito dinheiro, não daria para alimentar essa multidão. E Jesus então agora, eu fico imaginando Jesus testando os discípulos, dizendo para eles assim: ó, a multidão espera algo de vocês, a multidão quer algo de vocês. E o mais interessante é que nessa situação, Jesus então agora manda que os discípulos saiam no meio da multidão, procurar se há alguém no meio da multidão que trouxe alguma coisa. Ei, olha aí, olha a situação, amado. Jesus tem que pedir se alguém trouxe alguma coisa, porque os discípulos não trouxeram. E eles saem no meio da multidão agora, eu imagino, eles no meio da multidão, e diz a palavra que André, irmão de Simão Pedro, ele sai no meio da multidão perguntando, eu imagino. Agora vem algo que me chamou bastante atenção. Qual é, bispo? O que te chamou a atenção? Porque ali, nesse momento, havia pessoas ali com um grande egoísmo. Aline, Deus te abençoe, filha. Havia pessoas ali com egoísmo. Por quê? Qual mãe que sai com um filho pequeno para uma cruzada ou para uma viagem sem levar nada para o filho? Porque quando eles sabiam ali que quando eles iam encontrar com Jesus, eles levavam horas. E eram locais longe de suas casas. Então eles tinham que levar alguma coisa. Qual mãe que não leva um pedaço de pão? Qual mãe que não leva um biscoito? Qual mãe que não leva uma bolacha? Qual mãe que não leva algo para os seus filhos? E quando André começa a sair procurando a Aline, ele começa: trouxeram alguma coisa? De repente a mãe trouxe, mas ela falou: não trouxe porque isso é para o meu filho. Egoísmo. Não trouxe porque é para o meu filho. Não trouxe porque isso aqui é minha janta. Não trouxe porque isso aqui é meu almoço. Não trouxe porque eu tô com daqui a pouco eu tenho que comer. André sai procurando, mas diz que de repente ele encontra um menino. Ele encontra um jovem. A Bíblia não fala o nome para que não houvesse idolatria. Olha, eu sou o fulano de tal que levou o pão. Eu sou o fulano de tal que levou o peixe. Não. Simplesmente, Filipe encontra um jovem, a Bíblia não fala a idade, não fala o tamanho, não fala a origem, não fala os seus parentescos, mas fala que havia um jovem que tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Somente isso. E isso, então agora, eu creio que Filipe sai perguntando assim, os discípulos saem perguntando, você trouxe alguma coisa? Porque Jesus pediu. Jesus está pedindo, você trouxe alguma coisa? Jesus está perguntando, você trouxe alguma coisa? E de repente, aquele jovem era o seu único sustento, era o seu único alimento.
Seus 5 pãezinhos e seus 2 peixinhos. 5 pãezinhos de cevada, pães pequenos. Não eram pães grandes, são pães pequenos. E 2 peixinhos, diz a Bíblia, 2 peixinhos. Não diz 2 peixões, é 2 peixinhos. Então eram coisas pequenas, era o lanche desse menino. Era o lanchinho desse menino. Mas o lanchinho desse menino, ele simplesmente abre mão do seu lanche. Ele abre mão daquilo que ele tem por causa do Senhor. Muitas das vezes, ei, abando como andará a sébia. Muitas das vezes, nós não abrimos mão do nosso bel prazer, das nossas coisas para o Senhor. Sempre colocamos as nossas coisas em primeiro lugar e o Senhor em segundo plano. E esse jovem, ele abre mão dos seus pães, do seu alimento para fornecer para o Senhor, pela causa do Senhor. Ele não queria nem saber para que era, ele entregou para André. Ele não sabia para que era. André não falou, Jesus pediu os teus pães aí, porque ele vai fazer a multiplicação. Não, porque nem eles sabiam o que ia acontecer. Nem André, nem Felipe, nem Pedro, nem Tiago, nem João. Eles não sabiam o que ia acontecer, amados. Jesus só perguntou, Felipe, trouxeram alguma coisa? Felipe disse, nem se tivéssemos 200 denários de pão, não teria como sustentar essa multidão. E simplesmente disse, sai no meio da multidão e procurar. Porque a multidão depende de vocês. A multidão espera algo de vocês. Só que muitas das vezes nós não estamos levando nada. Nós vamos para a casa do Senhor, nós vamos para a casa do pão e não levamos pão. Nós vamos para a casa do Senhor, não levamos nada. Nós vamos para a igreja, não levamos nada. Muitas das vezes nem o nosso coração a gente leva. E de calassaio, rimidiosebialas. Muitas das vezes, amados, nem o nosso próprio coração nós levamos para a igreja. Às vezes nós só vamos na igreja para poder o pastor ver que nós fomos na igreja. Nós só vamos na igreja para poder fulano ver que nós vamos na igreja. Mas o nosso coração, mas Deus não está nos vendo. Eu posso te ver na igreja, mas Deus muitas das vezes não te vê na igreja. Lá canto que a sépia, labanu que a sarabandarábia. Muitas das vezes, amado, eu posso te ver na igreja, mas o Senhor não tem te visto na igreja. Adão sempre se apresentava para Deus, lá no Éden. Mas chegou um dia que Adão não se apresentou mais. E Deus não viu mais Adão. Deus perguntou, Adão, onde estás? Aleluia. Adão, onde estás? E com isso agora, amados, vem algo que me chamou bastante atenção. Mas o que, bispo? O que te chamou a atenção? André, ele vem com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Ele apresenta para Jesus, mas ele ainda não entendeu o que vai acontecer. Muitas das vezes, Aline, muitas das vezes, Bruno, muitas das vezes, Marco Paulo, muitas das vezes, Pastor Marcílio, muitas das vezes, Terezinha, muitas das vezes, Renato, nós não entendemos o que Jesus vai fazer. Se ele te pediu algo, leva para ele, porque ele sabe o que vai fazer. Às vezes nós começamos a colocar empecilhos, começamos a colocar barreiras, começamos a colocar dificuldades naquilo que o Senhor quer fazer sobre as nossas vidas. Jesus, ele falou, nós vamos viver o quê? O sobrenatural. O natural nós sabemos fazer, amados. O natural eu não preciso, porque o natural eu sei fazer. E simplesmente, olha o que André falou. Olha que coisa assim interessante que André, ele fala. Chega André e fala para Jesus, encontrei um menino, ou um jovem, um rapaz, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas, que é isto para tantos? Ele traz o quê? Dúvida. Ele traz o quê? Incredulidade. Porque ele fala para Jesus, o que é isso diante de tantas pessoas? Eu tenho 5 pães aqui, mas o que é 5 pães para essa multidão de pessoas? José Otávio, Deus te abençoe, filho. Graça e paz. Simplesmente, André duvidou totalmente do poderio de Jesus. André duvidou da capacidade de Jesus. Ele colocou em xeque a capacidade de Jesus. Porque ele disse, eu tenho aqui 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantas pessoas?
Olha só. André colocando ali dificuldades. Muitas das vezes nós estamos assim, colocando dificuldade na obra do Senhor. Muitas das vezes o Senhor quer operar em nossas vidas, que primeiramente Ele tem que operar de dentro para fora em nós. Nós queremos que Ele opere de fora para dentro, mas não, é de dentro para fora. E às vezes nós colocamos barreiras, às vezes colocamos dificuldades, colocamos empecilhos, colocamos barreiras, dificuldades para podermos encontrar, receber o milagre. E André pergunta o que é isso para tantas pessoas. E simplesmente diz, Jesus manda que eles sentam numa relva. Olha só, Jesus manda sentar numa relva, manda os homens sentar na relva e juntamente com as mulheres. E fez o sentar de 100 em 100. 100 em 100. Senta aqui, faz uma fila sentados de homens e mulheres e crianças atrás. Aproximadamente o número de homens, porque as mulheres não eram contadas na época, você conhece a palavra, você sabe, né, por causa do costume judaico, né? Eram aproximadamente 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, de repente, havia ali, amado, quase 15.000 pessoas ali naquele lugar. Se formos botar em número de proporção de mulheres com homens, daria 10.000. 5.000 homens, 5.000 mulheres. Fora crianças. Que se formos colocar na proporção de cada mãe ter ali 5 filhos, 2 filhos, 4 filhos, teríamos ali aproximadamente 15.000 pessoas a mais de pessoas ali. Olha, é muita coisa. É muita coisa. Por isso que André ficou com dúvidas. Por isso que Felipe falou, nem se tivéssemos 200 denários de pão, nem tivéssemos 2.000 reais para comprar de pão, não dá. Não dá. Porque nós somos limitados, amados. Nós nos limitamos dentro da nossa ótica humana. Você está entendendo? Nós nos limitamos diante da nossa ótica humana. Nós não colocamos nós não conseguimos enxergar panoramicamente. Nós não conseguimos enxergar além daqui, além do horizonte. Nós não conseguimos. Foi o que o Senhor falou para Abraão. Abraão, olha para os céus. Você pode contemplar as estrelas? Você pode contá-las? As areias do mar você pode contar? Porque os nossos olhos não conseguem contar. Os nossos olhos não conseguem captar. E o Senhor está nos dando hoje a oportunidade, pastor Marcílio. Hoje está nos dando Marcos Paulo, Bruno. Ele está nos dando ali, Aline, ele está nos dando a oportunidade de ampliar as nossas visões. Ampliar os nossos olhos. Ele está nos dando a oportunidade de ampliar a nossa visão, a nossa ótica. E o mais interessante é que vai dizer que o Senhor agora, ele chega para os discípulos e fala simplesmente para os discípulos. Primeiro ele pega aqueles 5 pães, depois que ele pega os 5 pães, diz que ele vai apresentar os pães aos céus, a Deus. Ele apresenta os pães a Deus. E nisso que ele apresenta os pães a Deus, ele dá para os discípulos se alimentarem. Ele dá para os discípulos se alimentarem. Aí agora que vem algo sobrenatural. Os discípulos estão comendo. Quero que você entre agora comigo dentro da história. Os discípulos estão comendo. Eles estão comendo, estão se alimentando do pão e do peixe. Quantos discípulos são, amados? 12. 12 discípulos. Estão se alimentando. Eles estão comendo. Eles estão se alimentando, eles estão comendo, estão se saciando. Diz a palavra que eles estão se saciando. Estão se saciando. Por quê? Porque Jesus primeiro alimenta os discípulos. Ele jamais, você como discípulo, jamais pode alimentar com fome. Você está entendendo? Jamais pode alimentar com fome. Porque se você estiver com fome, amado, como que você pode alimentar alguém? Se você não tem nada para oferecer, como que você pode alimentar alguém? Aí agora o mais interessante, olha só que coisa maravilhosa.
Olha que coisa maravilhosa. Os discípulos comeram. Porque diz aqui em Mateus, capítulo de número 19, capítulo 14, versículo 19, vai dizer assim: e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e 2 peixinhos, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou e partiu os pães e deu aos discípulos. Então agora os discípulos estão se alimentando. Eles estão comendo porque Jesus repartiu primeiro para eles, porque eles estão com fome. Ninguém dá nada com fome. Ninguém pode alimentar alguém com fome. Você está entendendo? Ninguém pode alimentar ninguém com fome. E os discípulos estavam com fome, eles não tinham o que comer, eles estavam ali sem saber o que comer. Após eles comerem até fartar, diz que eles comem até fartar. E fartando eles, comendo todo, agora Jesus manda dar à multidão. Veja bem. Primeiro os 12 discípulos comeram até fartar. Após eles comerem, após eles se fartarem, agora Jesus faz o quê? Jesus manda eles repartirem para a multidão. E agora estão repartindo para a multidão. E eu fico imaginando agora eu quero que você imagine comigo. Eles estão repartindo para a multidão. O pão vai aumentando na mão deles. E eles estão partindo. Estão dando. Foram 5.000 homens. Foram as mulheres. Foram as crianças. E eles comiam até fartar. E quando agora eles param de comer, eles já estão saciados. Jesus, Paulo Silva, não deixa ninguém, não despede ninguém com fome. Jesus também não desperdiça o milagre. Como assim, Bispo Henrique? Sabe por quê? Aquela viúva, quando terminou as vasilhas, ela falou assim: filho, traz mais uma vasilha. O que eles disseram? Mãe, acabou a vasilha. Automaticamente fez o quê? Cessou o azeite. O azeite não acabou, ele cessou, para que não se desperdiçasse no chão. Agora, Jesus fala agora para os discípulos: todo mundo já está saciado? Todos comeram? Pergunta aí no meio da multidão se todo mundo comeu. Todos comeram. Todos estão satisfeitos? Todos estamos satisfeitos. Jesus fala agora para os discípulos: agora recolhe tudo o que sobrou. Não deixa nada espalhado. Jesus agora providencia 12 cestos. Olha aí. Até então não tinha nada, nem pão. Agora tem pão, tem 12 cestos. Recolhe os 12 cestos. E eles começaram a recolher. E diz a palavra que eles recolhem 12 cestos cheios. Aleluia. E ao recolher os 12 cestos cheios, agora vem algo sobrenatural. Primeiro, qual é a lição que eu quero trazer para nós no dia de hoje? Qual é a lição que eu quero trazer para nós sobre essa multiplicação de pães e peixes? Primeira lição, eu quero trazer a primeira lição. A primeira lição é não fugir dos problemas, mas enfrentá-los. Não fugir do problema, mas enfrentar a situação. Porque Filipe, quando viu aquela multidão, ele falou: despede logo essa multidão. Filipe já quis logo resolver o problema de que maneira? Despedindo a multidão. Não fuja do problema, mas sim enfrenta-lo. Enfrenta ele. Enfrenta ele, porque tem solução. O Senhor tem solução para o meu e para o seu problema. O Senhor tem solução para a nossa situação que nós estamos vivenciando. Então, não fuja dela. Mas é muita gente. Não importa.
Eu, o Senhor, vou te dar a solução. Eu, o Senhor, vou fazer algo sobrenatural. Mas você tem que trazer algo. Aquela viúva, volto de novo naquela viúva, porque está coligado com essa situação. Aquela viúva, quando ela chega para o profeta, ela fala: a minha situação é essa, não tenho nada em casa. Mas ele perguntou: mas tu tem que ter alguma coisa. O que tu tem em casa? Procura lá. Eu tenho somente uma pequena botija de azeite. Então é isso que eu preciso. Eu preciso do pouquinho do teu azeite. Quando André sai no meio da multidão, quando Jesus fala para Filipe, ele fala: nem se tivéssemos 200 denários de pão, Jesus fala: sai no meio da multidão, porque tem que ter alguma coisa no meio da multidão. E André encontra 5 pães e 2 peixinhos. É isso que o Senhor precisa. Você tem alguma coisa. Você não é pobre demais que não tenha nada, e nem rico demais que não possa pedir algo. Oh, abanduriassé, rabanto que assai. E com isso, então, a segunda lição que eu vejo aqui é utilizar os poucos recursos que tem e não desconsiderá-los. André desconsiderou. Filipe quis fugir do problema. André desconsiderou. Filipe disse: despede a multidão, porque nem se tivéssemos 200 denários de pão, não teríamos como. Ô Marcinho, tudo bom, Marcinho? Graça e paz, filho. Deus abençoe. Nem se tivéssemos 200 denários de pão, nós não conseguiríamos. Nós não conseguiríamos, porque 200 denários de pão é pouco para tantas pessoas que tem aqui. Mas simplesmente, Filipe, agora André, ele desconsidera aquilo que ele tem na mão. Porque ele disse: eu tenho um pouco, eu só tenho o recurso é pouco. Eu só tenho 5 pães, mas não importa os 5 pães, o que importa é que você tem os 5 pães. Não importa que você tenha uma pequena botija de azeite, o que importa é que você tem uma botija de azeite. A terceira lição é não deixar que o problema lhe absorva. Eu imagino os discípulos ali todos preocupados. E agora, como é que nós vamos fazer, Jesus? Está ficando noite. Principalmente Filipe, porque ele era de Betsaida, ele era daquela região, ele conhecia aquela região. Essa região é perigosa. Essa região é uma região muito difícil de deserto, é uma região de campina, e não tem recursos aqui. Como que nós vamos fazer? Mas simplesmente, Jesus tem a solução. Mandou sentar na relva. Senta na relva. Senta na erva aí. Outra coisa que eu vejo é ter paciência. No meio da adversidade, você tem que ter paciência. A primeira coisa que acontece no meio da adversidade é chutar tudo. É se desesperar. E o Senhor não quer que você se desespere. O Senhor não quer que você chute tudo. Não quer que você largue tudo, que você abandone todo o projeto. Porque o projeto, mesmo no deserto, ele vai nascer. Ontem o presbítero Filipe falou algo assim muito, muito forte. Enquanto você estiver chorando, você não consegue ver o milagre. Ei, pega essa visão aí, Márcio. Marcinho, pega essa visão aí. Enquanto você estiver reclamando, murmurando e chorando, você não consegue ver o teu milagre. Agar, enquanto estava chorando, com os olhos cheios de lágrimas, ela não conseguiu ver o poço do lado. Ei, meu Deus. Tá entendendo? Pegou a visão aí? Às vezes você não está conseguindo ver o poço que está do seu lado, o milagre já está aí. Mas por quê? Porque você está chorando, você está murmurando. O Senhor falou para Moisés: Moisés, fala para o povo que eu vou pelejar por eles, mas eles têm que se calar, para de murmurar. É o que muitas das vezes acontece conosco. Estamos murmurando muito, esquecendo de confiar na provisão do Senhor. Agora vem outra coisa que me chamou a atenção. Jesus não desperdiça. Nós estamos desperdiçando o nosso tempo, nós estamos desperdiçando a nossa vida, a nossa voz, nós estamos desperdiçando tudo ao nosso redor, quando Jesus não desperdiça nada. Ele não desperdiça o tempo dele é oportuno, as coisas que você acabou, ele serra para que não desperdice,
Ele manda recolher para que não fique espalhado. Não desperdiça mais não. Desperdiça mais nada não, amados. Outra coisa que me chamou a atenção. Não se distanciar de Jesus. Por quê, amados? O teu milagre só vai acontecer quando você estiver junto com Jesus. Sozinho você não vai conseguir. Vai para o deserto sozinho. Vai para o deserto sem autorização do Senhor para ver se tu não morre no deserto. Agora vai sobre a orientação dele, para tu ver se vai ter pão assado na brasa, vai ter água fresca na botija, vai ter oásis, vai ter provisão, vai ter sombra, vai ter poço para você tomar água. Aleluia. Roberta Baruch, Deus te abençoe. Imagina que Josafá faz uma aliança com o rei Jeorão e o rei Asa. E agora ele vai para o deserto. Aí chegando lá, com o rei, ele vai para o deserto, chega lá, sabe o que acontece? Lá o rei de Edom e o rei Josafá e o rei Jorão, começa a acontecer o quê? Porque Josafá faz uma aliança com Jorão sem consultar o Senhor, porque ele se distanciou do Senhor. E ali, quando estão no meio do deserto, ali, no deserto de Edom, começa a faltar água para os camelos, faltar água para os cavalos, começa a faltar recursos. E quando começa a faltar recursos, o que acontece? Jeorão começa a murmurar. Porque para ele tanto faz. Ele começa a murmurar e começa a acusar o Deus de Josafá. O teu Deus nos tirou de lá para matarmos todo mundo aqui, mas não foi o Deus de Josafá que tirou ele de lá, não. Foi ele que saiu de lá e colocou Josafá na situação. Aí agora, Josafá é necessário agora rever os seus conceitos. Quando nós saímos em direção a algum lugar, sendo induzido por outra pessoa, nós temos que rever, parar no meio do caminho, porque vai faltar, vamos ter necessidade. Então é necessário nós retornarmos e consultar o Senhor. E Josafá agora vai consultar o Senhor. E quando ele pergunta, não tem nenhum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Um dos seus capitães disse, tem aqui Eliseu, ele é filho de Safate, esse deitava água nas mãos de Elias. Tem muitas pessoas, amados, que não tem mais deitado água na mão de profeta. Não tem tido mais um referencial. Qual é o teu referencial? Elias, ele era referencial de Eliseu. Porque Eliseu deitava água nas mãos de Elias. Ele servia a Elias. Tem pessoas que não querem servir mais. Querem ser servido, mas não querem servir. Aí, amado, quando você quer servir... olha aí. Quando você quer ser servido sem você servir, você não consegue. Então agora eles procuram Eliseu. E quando Eliseu chega, Eliseu tem a solução. Porque consultou o homem de Deus. Por isso que muitas das vezes na tua trajetória você se dá mal porque você não consulta o homem de Deus, você não consulta o Senhor. Você ouve uma voz e diz, é do Senhor. Ei, começa a aprender a ouvir a voz certa do Senhor. E agora simplesmente a distância, quando você começa a se distanciar, olha Pedro, olha o que aconteceu com Pedro, começou a seguir Jesus de longe. Quando você começa a seguir Jesus de longe, a tendência é você sempre cair no erro. E Pedro negou Jesus porque começou a seguir Jesus de longe. Pedro parou de orar, Pedro começou a usar armas carnais, Pedro começou a fazer coisas que não era para fazer. E com isso, Pedro vai e nega Jesus. Judas vai e traz Jesus por quê? Porque se distanciou de Jesus. Jesus mandou ele comer e beber e fazer o que ele tinha que fazer. Ele foi, se distanciou de Jesus. E Josafá agora pergunta a Eliseu como eles iriam fazer. Eliseu simplesmente falou para ele, não vai chover e não vai ventar. Ei, Jesus. Mas vai ter água no deserto. Vai brotar água. Primeira coisa que você tem que fazer, trazer os tangedores. Ei, você aí que é levita. Aí, Marcos Paulo, você que é levita, você que tem o talento de louvar, você é o tangedor. Começa a adorar, começa a louvar. E começa a cavar. E Eliseu fala, agora vocês cavam poços.
Cava buraco, porque desses buracos, através dos tangedores, através da adoração, vai ter água. E começou ali, quando os tangedores começavam a tocar, o povo começava a adorar e o outro começava a cavar. E daqui a pouco começou a jorrar água. Ei, vai jorrar água no teu deserto. Vai jorrar água no teu deserto. Sabe por quê? Porque você começou a se chegar novamente ao Senhor. E os discípulos aqui, amados, começaram a se alimentar e eles agora recolheram 12 cestos cheios. Por quê? Por que eles recolhem 12 cestos cheios? Porque era a provisão do Senhor. O Senhor estava dizendo para mim e para você nesta noite, o nosso ministério, como discípulos, como obreiros, temos que vivenciar o sobrenatural. Nenhum ministério, o ministério de Eliseu começou de que maneira? Colocando a capa na água. O teu ministério vai começar também com milagres. Colocando, você vivenciando o sobrenatural de Deus. Só que muitas das vezes, amados, nós não estamos querendo esperar o sobrenatural de Deus. Nós já queremos fazer coisas que não é ainda o tempo de Deus. Espera Deus fazer o sobrenatural na tua vida. Espera Deus te capacitar. Espera Deus te dar. Mas primeiro você faça a tua parte. Às vezes você não está fazendo a sua parte. Você não está nem indo. Tem pessoas que nem indo mais na presença do Senhor. Não se apresenta mais para o Senhor. Está como Adão, se escondendo. Tem pessoas que já estão se escondendo, amado. Está ouvindo a voz do Senhor chamar, mas está se escondendo. Está como o sacerdote Eli. Ouvia a voz, mas já não tinha mais força para levantar da cadeira. Ei, Jesus. E Ele está chamando nesta noite. Adão, onde estás? Ele está chamando alguém nesta noite. Onde estás? Ele está te procurando novamente. Onde estás? Volta para onde você desviou do caminho. Volta, retorna. Retorna novamente. Para você ver os milagres acontecerem. Para que possa ter água de novamente nesse deserto teu aí. Possa brotar água. Retorna novamente. Eliseu, quando ele chega no Jordão, que aqueles rapazinhos começam a zombar dele. A Bíblia vai dizer que aqueles rapazinhos eram filhos dos profetas, dos alunos. Só que os alunos, porque eles estavam com ciúme, que agora Eliseu... Eles tentaram de todo... Olha só, corta aqui para mim. O tempo todo eles tentaram, Marcinho, o tempo todo, eles tentaram fazer com que Eliseu perdesse a visão da promessa. Vai ter muitas pessoas, Roberta, que vai fazer você perder a visão da promessa. Vai ter muitas pessoas, Aline, que vai fazer você perder a visão da promessa. Vai falar, tu não sabe que o teu Senhor vai ser levado sobre a tua cabeça? Ah, tu tá perdendo tempo lá naquela igreja, tá perdendo tempo, isso, aquilo, outro, parará. Essas coisas que a gente já sabe. Só que Eliseu falava o quê? Calai-vos, não me impeçais. Significa, vocês ficam quietinhos aí. Se vocês não querem ir, não interessa. Agora, eu vou. Eu tenho o meu propósito. Eu quero a porção dobrada. Eu quero o meu ministério crescer. Eu quero a minha vida crescer. E ele então começa a seguir o profeta. Mas os alunos ali começavam a dizer para ele, não vai, porque os alunos, eles não queriam fazer, mas também não queriam deixar ninguém fazer. E quando Eliseu recebe a porção dobrada, quando Eliseu recebe a capa, eles agora dizem, agora nós temos que nos submeter a ele. O que nós não queríamos aconteceu, é sermos submissos ao profeta. E agora nós temos que viver. Aí o que eles fizeram? Como eles não podiam zombar do profeta ou atacar o profeta, porque eles não podiam botar a cara deles, eles mandam os filhos. E os filhos saem na rua gritando, sobe calvo, vai calvo, vai careca. Começa a zombar do profeta. E simplesmente o profeta agora já está vivendo sobrenatural, porque o profeta botou a capa na água e o rio se abriu. Depois o rio se fechou. O profeta agora está com a unção dobrada do Espírito do seu Senhor. E o profeta simplesmente olhou para trás e falou, o Senhor vos repreenda. O Senhor agora usou o sobrenatural. Usou 2 ursas da mata do Jordão. E as 2 ursas eram 50 rapazinhos. Comeram 42 rapazinhos. Por que comeu 42 rapazinhos? Porque 8 teve que voltar para dizer, não mexe não. Ó, pai, não mexe não que o negócio é estreito. Ó, tio, não mexe não que o negócio é estreito. Tá entendendo? Não mexe com o profeta. Aquele que tem vida no altar, aquele que tem vida com Deus, não mexe não. Não mexe não. Aleluia. E simplesmente, amados, para nós terminarmos, o profeta agora
simplesmente agora o profeta, os discípulos, eles recolhem os 12 cestos cheios. E nisso que eles recolhem os 12 cestos cheios, eles agora vão para o barco. Jesus fala, ó, vocês atravessam e daqui a pouco eu vou estar convosco. Eu vou despedir a multidão. Marcos Vinícius, Deus te abençoe. E agora Jesus fala para os discípulos, vocês vão atravessando, porque já estava à noite. Eu vou orar, vou despedir da multidão, eu vou orar e já daqui a pouquinho estarei com vocês. E eu fico imaginando agora, amados, os discípulos como eu e você. Quando nós vivenciamos um presente, ganhamos um milagre, você fica feliz, você perde o controle, você perde a noção. Os discípulos perderam a noção, porque eles estavam ali impactados, porque eles tinham 5 pães e 2 peixinhos. Tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E agora sobra 12 cestos cheios de pães. É algo que não tem como explicar. Eles não conseguem explicar, eles não conseguem parar de se emocionar com aquela situação que estavam vivendo. E eles estão remando, mas ao mesmo tempo que eles estão remando, eles estão conversando, falando sobre isso, claro, como aconteceu isso. É como ontem, o nosso culto ontem. Ontem nós saímos do culto falando, Senhor, que culto abençoado. Um falava pro outro, que culto maravilhoso. Cara, que culto abençoado. Aleluia. Hoje pela manhã eu falava com o Diácono Paulo, que culto abençoado, que derramado do Espírito Santo, como Deus falou conosco. É um milagre que acontece, então a gente fica impactado. Os discípulos ficaram impactados, o Marcos Vinícius. Por quê? Porque eles receberam, estavam dentro do barco agora com 12 cestos cheios de pães que não tinha nada, eles não tinham pães, eles não tinham nada, não levaram nada. Acharam 5 pães com um menino. Eles comeram primeiro, repartiram para a multidão 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E agora estão levando consigo 12 cestos. Aleluia. Não tem como explicar. Vai explicar de que maneira, de que forma você vai explicar um milagre dessa forma? Não tem como. Só que eles esqueceram que Jesus falou assim, eu vou orar, vou despedir a multidão, eu vou orar e daqui a pouco vou estar com vocês. Aí agora que vem algo que para fechar essa nossa mensagem. Eles estão remando, a noite está bem tensa, um nevoeiro, uma lua muito, aquele vento soprando, eles remando o barco e daqui a pouco eles avistam vindo na sua direção, diante da luz da lua, um homem que andava sobre as águas. E esse homem que andava sobre as águas trouxe um impacto para os seus discípulos. Trouxe algo temeroso, não trouxe algo bom para os discípulos. Porque quando você se distancia do Senhor, olha aí, quando você se distancia do Senhor, você não consegue mais ver milagre. Você só viveu aquele que você vivenciou ali. Mas você agora esquece do milagre maior. Que ele falou, eu vou estar com vocês daqui a pouco. E eles não estavam nem esperando Jesus. Porque eles esperavam assim, como Jesus vai vir? Porque não tem mais barco lá. O barco é o nosso. Como é que ele vai vir? Será que nós vamos ter que vir aqui amanhã buscar ele? O pensamento dos discípulos, amado, era isso. Será que nós teremos que voltar amanhã aqui para buscar Jesus? Ou ele vai no barco de alguém? Porque ele vai despedir a multidão, de repente ali tem alguém que tem barco. Só que os discípulos esquecem que Jesus, ele quer estar conosco todo o tempo, até a consumação dos séculos. Ele quer estar conosco, ele quer estar presente junto conosco, mas muitas das vezes nós nos afastamos dele. E quando eles avistam aquele homem andando sobre as águas, eles se atemorizam e começam a gritar, é um fantasma. A Bíblia vai dizer que Pedro se atemoriza e começa a gritar, é um fantasma. Pedro ele se desestabiliza, ele grita, é um fantasma. Ele não consegue entender, ele não consegue administrar o seu psicológico. Ele não consegue administrar o seu psicológico e começa a gritar, é um fantasma. E Jesus então agora acalma os discípulos, dizendo, acalma, sou eu. Acalma, sou eu. Mas mesmo assim, amado, com essa palavra acalma, sou eu, os discípulos estão um pouco ainda atemorizados. E Pedro agora então
Porque Pedro era um homem muito, como eu posso dizer para você, inconstante na fé. Ao mesmo tempo que ele era um homem medroso, estava com medo, ele se tornava um valente ou se tornava um violento. Ou um ignorante, um bruto. E ele disse, se é tu mesmo, faz com que eu vá até aí. Só que a Bíblia fala, amados, que Jesus está indo aos seus encontros. Mas Pedro quer ir até Jesus. Pedro quer ir na contramão de Jesus. Ei, não vai na contramão de Jesus não, amado. Anda sempre na direção, na mão de Jesus, não na contramão. Porque Jesus estava indo e Pedro está querendo vir. Está entendendo? Jesus está indo na tua direção. Fica parado aí. Não, Pedro quer descer para ir até Jesus. E quando Jesus fala, então vem. Tu tem fé para vir? Então vem. E agora que ele desce, diz que Pedro dá uns passos sobre as águas. Ele dá uns passos sobre as águas, né? E nisso que ele dá uns passos sobre as águas, sabe o que acontece? Ele começa a olhar para o vento. Porque quando tu começa a fazer algo sobrenatural, ei, vai ter sempre um vento, tá? Quando você começar a fazer algo sobrenatural, vai começar a se levantar o vento. Pedro quis andar sobre as águas, se levantou o vento, amados. Tá entendendo? Se você começar a querer pregar, vai se levantar o vento. Se você quiser começar a orar, a buscar mesmo revelação do Espírito Santo, dons espirituais, vai levantar um vento. E Pedro quis andar sobre as águas, amado. Ele quis sobre coisa sobrenatural. Ele quis andar sobre as águas. Eu vi um pastor falando que Jesus não andou sobre as águas. Não, que aquilo ali é literal. Jesus não andou sobre as águas. E Pedro? Jesus, então, tudo bem, Jesus não andou sobre as águas, mas e Pedro? A Bíblia fala que Pedro desceu do barco e andou na direção de Jesus. Só que ele afundou. E aí? Ele deu alguns passos na direção de Jesus. E depois que Jesus levanta ele, diz, homem de pouca fé, homem de pequena fé. E estende as mãos sobre ele e bota ele de novo em cima das águas. Eles caminham para o barco. Eles caminham para o barco. Você está entendendo? Eles caminham para o barco. Jesus não andou sobre as águas? Pedro não andou sobre as águas? Está entendendo? Então, amados, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração de gratidão pelo novembro profético que nós tivemos lá na Yave Apostólica Vida. Quero agradecer a você que participou conosco até agora, até aqui. Pastor Marcílio, Renato, Terezinha, Aline, Marcos Paulo, Marcos Vinícius. Quero agradecer a vocês, Paulo Roberto, Márcio, todos os demais que passaram aí, que deixaram seu joinha, deixaram a sua contribuição aí nessa live. Quero agradecer mais uma vez aos preletores do Novembro Profético, a pastora Renata Messias, ao pastor Sérgio Murilo, a pastora Giane Alves, a pastora Mirelle Prisciliana, ao diácono Paulo Roberto, ao pastor Alexandre Ferreira, a pastora Joelma Lacerda, ao presbítero Alexandre Fittman, ao pastor Alexandre Moraes, à missionária Ana Lúcia, à missionária Patrícia e ao presbítero Felipe Guimarães. O meu abraço, a minha gratidão por vocês e meu muito obrigado por tudo que vocês proporcionaram na IAV nesse mês de novembro, nesse mês profético. E quero dizer para você que nosso encerramento do ano eclesiástico vai ser no dia 22 de dezembro, uma quarta-feira, se não me falha a memória. Dia 22 de dezembro estaremos encerrando o nosso ano eclesiástico, retornando no dia 3 de janeiro de 2024, uma quarta-feira também. Então, nesse período agora de amanhã, que vamos ter nosso
culto de libertação. Nós estaremos ali no nosso culto de libertação e depois nós vamos estar ali já começando a nos preparar para a nossa confraternização de final de ano. Você que participou dessa aula já está convidado a estar conosco lá na IAV para uma confraternização. Vamos estar fazendo a nossa ceia de Natal e que Deus possa estar abençoando a todos vocês. O meu muito obrigado a todos vocês por este ano de 2023 que nós vivenciamos, muitos próximos, outros um pouquinho mais distantes, mas com o mesmo carinho, com o mesmo amor por todos vocês. Meu muito obrigado, meu shalom, e quero orar, fazer essa oração de encerramento para com vocês. Amantíssimo Deus, eterno Pai, Senhor, nesta hora quero apresentar esta live em Tuas mãos, todos que participaram, todos aqui que entraram, todos que assistiram um pouquinho dessa live, todos que compartilharam, eu quero colocar diante de Ti. Pedir a Tua graça, pedir a Tua misericórdia, a Tua compaixão sobre cada um de nós, nos guardar, nos proteger de todas as chuvas pesadas, torrentas, todas as situações, todo tipo de assalto, todo tipo de enfermidade, todo tipo de mal que está sobre a nossa cidade, sobre a cidade do Rio de Janeiro, sobre o nosso país, ó Pai, todas as coisas horrendas que estão acontecendo, que o Senhor venha livrar o Teu povo, que o Senhor venha livrar, Pai, os Teus escolhidos, que o Senhor venha nos proteger e nos colocar debaixo das Tuas asas, debaixo das Tuas mãos poderosas. Pai, 1000 pode cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos. Então, Pai, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada um que aqui participou, cada um que vai participar, cada um que vai assistir, cada um, ó Pai, que essa live alcançar, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor. O Senhor possa estar repreendendo todo o mal, todo devorador, todo migrador, cortador, gafanhoto, tudo aquilo que não provê de Ti. Que o Senhor possa jogar por terra, Pai, toda lástima. O Senhor pode jogar por terra, Pai, toda seta maligna, todo dardo inflamado, tudo aquilo, Pai, que o inimigo lançar contra a vida dos Teus filhos ou retaliações, seja aniquilado no nome de Jesus. Amém, amém. Quero dizer para você que Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Shalom, Yeshua, Jeová Tikenu, Baruch Hashem, Shalom, Adonai. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de todos vocês. A paz do Senhor Jesus.